Queridos alunos, sejam bem-vindos de volta aqui. A gente vai dar sequência aqui na nossa aula de farmacodinâmica. Agora a gente vai falar um pouco sobre os receptores ligados a quinases. Essa família de receptores, né, ela é caracterizada por receptores que têm uma atividade enzimática. Tá? Então, o que acontece? Os receptores de vários hormônios, né, incluindo talvez o mais importante, o mais conhecido, a insulina, e fatores de crescimento, né, incorporam uma tirosinoquinase em seu domínio intracelular, como a gente pode ver aqui na imagem. Né, sempre que a gente vê essa palavra tirosinoquinase, né, pensem, essa terminação quinase, sinase, ela se refere a você fosforilar proteínas, você tirar, transportar, né, grupo fosfato. E a tirosina vai ser o resíduo que ela vai atuar. Então, tirosinoquinase significa que ela vai fosforilar proteínas. A tirosina, né, como aminoácido de uma determinada proteína, em seu domínio intracelular, como ele mostra aqui na imagem. Bem, estão envolvidos principalmente, né, em eventos que controlam o crescimento e a diferenciação celular. Assim, fisiologicamente, né, esse tipo de receptor está muito envolvido nessa função, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma tabela, e vocês vão ver que tem vários fatores de crescimento que eles atuam, né, promovendo proliferação celular, tudo, diferenciação. Atua através de receptores acoplados a proteinoquinases. Tá? Então, estão envolvidos, principalmente envolvidos e controlam, né, o crescimento e diferenciação celular e atuam diretamente, né, ao regular a transcrição gênica. Então, aqui alguns exemplos da família, né? Receptores tirosinoquinase, serina treoninoquinases, receptores citocinas, receptores acoplados, associados a guanilato ciclase, por exemplo. São todos eles receptores acoplados às enzimas. Tá? Aqui nessa tabela a gente vê aqui algumas proteínas de sinalização via receptores tirosinoquinase. Então, por exemplo, fator de crescimento epidérmico, receptores do EGF, né, que estimula a sobrevivência, crescimento e proliferação celular. Aqui a insulina, como falei anteriormente, talvez o mais conhecido. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais detalhado, né, como funciona o receptor de insulina. Então, o receptor de insulina estimula, né, a utilização de carboidratos, síntese proteica. A gente sabe que a insulina ela tem inúmeros efeitos sobre o metabolismo, sobre o metabolismo, né, do ser humano. Né. Fator de crescimento semelhante à insulina, né, o famoso IGF-1, que estimula o crescimento celular, a sobrevivência e muitos outros tipos celulares. Fator de crescimento neural, então são os receptores, né, tirosinoquinase, estimula a sobrevivência e a diferenciação de alguns neurônios. Fator de crescimento derivado de plaquetas, né, que estimula a sobrevivência e crescimento e proliferação de vários tipos celulares. Fator estimulador de colônia de macrófagos, com MCSF, estimula a proliferação e diferenciação de monócitos e macrófagos. Então a gente vê que esse tipo de receptor está muito relacionado, né, ao crescimento celular, com suas funções biológicas, né, crescimento celular, diferenciação, sobrevivência, proliferação de células. Tem mais, né, fator de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento do endotélio vascular. E frina, né, tudo estimulando a angiogênese, estimula a proliferação de vários tipos celulares. Então a gente vê que estão muito relacionados a esse processo. São exemplos aqui. Aqui a gente tem uma imagem, né, aqui um citosol da célula, aqui para a parte de dentro. Você tem isso aqui que representa a membrana celular. E a gente tem um desenho esquemático, né, dessa família, né, algumas subfamílias de receptores de tirosinoquinase. Você tem aqui o domínio extracelular, né, a gente vê aqui muitas dessas proteínas são monômeros, como a gente vê aqui o receptor do EGF. Então, seu domínio rico em cisteínas, que vão ligar as moléculas sinalizadoras. E dentro você tem em vermelho e representando, né, uma tirosinoquinase.
que vai fosforilar já ali no citosol da célula. A gente vê aqui o monômero, né? Aqui essa estrutura dessa proteína. Que da insulina a gente vê que ele é um dímero. Dá um destaque aqui, a insulina e o receptor do fator de crescimento similar à insulina, o GF1. Outro exemplo, né, também. Aqui, alguns com domínios semelhantes à imunoglobulina, como o MCSF, né, diferenciador de macrófagos. E a gente vê aqui em vermelho, né, o domínio tirosinoquinase, a gente vê algumas inserções. E é uma família bem grande, né, que a gente pode ter uma noção esquemática da estrutura dessas proteínas. Bem, o receptor ligado às enzimas, né, a gente vai falar um pouco aqui do receptor de insulina, que é um exemplo mais relevante, né, na classe dessas proteínas. Então, ele trata-se, gente, de um heterodímero. Olha, usa esse termo, ou seja, são duas proteínas diferentes, né, ligadas covalentemente. Isso que ele está dizendo para a gente. Contendo cada uma delas uma subunidade alfa, que fica externa, né, e uma subunidade beta. Então a gente olha aqui para a imagem, subunidade alfa aqui fora, vou marcar aqui para vocês, subunidade alfa e uma subunidade beta. Então vejo que é um dímero, então significa que ela tem duas alfa e duas betas, de fato, está aqui, ó. E aqui é a outra. Então essa vai ser a estrutura do receptor de insulina. O que acontece? A ligação da insulina na subunidade alfa, que é aqui fora, a gente pode olhar aqui na imagem a insulina representada aqui nessa. Aqui fora esse Czinho, né, ativa o receptor. Uma mudança conformacional que leva, né, à ativação da tirosinoquinase na parte citoplasmática da proteína. Então ele liga lá fora. Lá fora ele promove essa mudança conformacional que vai ativar a tirosinoquinase dentro da célula. Domínio, né, como ele coloca aqui, domínio de tirosinoquinase. Uma vez ativo, gente, o que a tirosinoquinase vai fazer do receptor? Ela vai fosforilar o chamado IRS, que está bem aqui na imagem. O que é? Vai fosforilar substratos do receptor de insulina. Ou seja, uma proteína, né, citoplasmática vai ser fosforilada. Ela vai ter uma mudança conformacional. Quando a gente olha aqui na imagem e deixa isso bem claro, né, que a gente vê ela aqui não fosforilada, com uma forma pós-fosforilação, você vê que ela modifica completamente a estrutura. A gente vê aqui a tirosina, né, livre, sem o grupo fosfato, e aqui ela já fosforilada. Então, liga a insulina, tem uma mudança conformacional, liga na subunidade alfa, há uma mudança na subunidade beta, o domínio, né, tirosinoquinase se torna ativo, a partir daí vai fosforilar o IRS, né, que são os substratos do receptor de insulina. Uma vez que o substrato do receptor de insulina foi fosforilado, agora ele é ativo, e ele vai começar a desencadear uma rede de fosforilação. Então a molécula de IRS liga-se a outras quinases, por exemplo, fosfatidil inositol 3 quinase, e é ativa. Que a gente vai dar um destaque bem aqui, ó, ativando essa via de sinalização. De modo alternativo, ela vai ativar também o MAP quinase, uma outra via. Sistemas de proteínoquinase ativados por mitógenos, chamado de MAP quinase. Aqui, ou seja, você tem uma rede de fosforilação de moléculas fosforiladas que agora se tornam ativas, que vão sinalizar modificações dentro da célula, que vai levar a um efeito biológico esperado a partir do uso da insulina. No caso da insulina, né, essa rede de fosforilação, que ele coloca aqui, essa rede de fosforilação dentro da célula representa uma espécie, né, de segundo mensageiro da insulina, que vai resultar em múltiplos efeitos. O efeito mais conhecido, a gente vê aqui nessa imagem, você vai ter ali a translocação, né, dos transportadores de glicose, principalmente o GLUT4. Esse GLUT4 ele fica ali dentro da célula, meio que armazenado
forma de vesículas, como ele mostra aqui na imagem, aqui no quadrinho, ó. Ele fica ali armazenado, você ativa o receptor através da insulina, o receptor sinaliza de maneira positiva para você translocar mais, então você aumenta na membrana da célula a presença desses transportadores de glicose. Quando você aumenta, né, a presença do GLUT4, que é um transportador presente aí, por exemplo, no tecido muscular, você aumenta a capacidade de captar a glicose. Aí automaticamente a glicose sanguínea do paciente diminui, porque aquela glicose vai para dentro da célula. Quando o nível de insulina diminui, né, os transportadores de glicose são removidos da membrana por endocitose, formando pequenas vesículas. Então isso é transitório, né? Aí depois quando aumenta. E o estímulo para aumentar, né, a insulina é a glicose alta. Então esse sistema aí vai se balanceando. Tá? Claro, né, a gente sabe que a insulina ela também tem outros efeitos além desse. Esse aqui é o principal, né, que é o mais utilizado. Bem, agora a gente vai falar aqui dos receptores, né, a última classe aqui entre esses receptores, que são os receptores intracelulares, que eles vão diferir bastante do que a gente já falou aqui de receptores. Né? Então, a quarta família, né, de receptores difere consideravelmente dos outros três. Nesse caso, os fármacos eles precisam difundir-se para o interior da célula. Para isso, né, o fármaco precisa ser lipossolúvel, extremamente lipossolúvel, para atravessar a membrana, alcançar seus alvos, né, seus receptores, formar o complexo receptor-ligante, que vão funcionar como fatores de transcrição gênica, ou seja, vão se ligar dentro dos genes e modificar a expressão de proteínas específicas. Então eles vão meio que controlar a transcrição gênica. Aí que como exemplo, né, tem muitos hormônios, né, que atuam assim, você inclui os hormônios esteroides, os hormônios tireoidianos, os hormônios da tireoide, né, vitamina D, o ácido retinóico. Todos eles têm por características ser extremamente lipofílicos, conseguir atravessar a membrana e modificar, né, a expressão proteica, sinalizando diretamente dentro do núcleo da célula. Aqui ele está dando um exemplo, né, o fármaco. Olha, o fármaco entrou, está ali o seu receptor inativo, ele liga, aquilo se torna ativo, né, o complexo, né, ativado, o receptor fármaco. Esse vai para dentro do núcleo, interagir com o complexo fármaco. O receptor se liga, né, a cromatina e ativa a transcrição de genes específicos, modificando a expressão gênica. Os anti-inflamatórios corticoides, né, eles atuam assim também. Né? Então, aqui nessa imagem, né, ele está dando exemplo aqui, hormônios esteroides. A gente vê aqui dentro está o receptor dele inativo, né? O hormônio esteroide, esse triângulozinho, ele entra, forma um complexo, né? Você tem a formação do complexo. Hormônio receptor, esse complexo aí vai formar dímeros, ou seja, acontece um processo de dimerização. Você pega dois complexos com dois receptores, que por sua vez vão até entrar no núcleo da célula, né? Promover a translocação para o núcleo e a ligação a elementos responsivos dentro do DNA. Uma vez que ele faz isso, ele modifica a transcrição gênica, a expressão de proteínas, e você passa a ter uma resposta biológica. Bem, algumas características das transduções, né, são duas características super importantes que a gente tem que saber. A primeira é a capacidade de amplificar sinais, né, que eu cheguei a falar para vocês lá na proteína G. E o segundo, né, a célula ela se defende contra uma estimulação excessiva. Então, o mecanismo de defesa da célula. Bora ver o que são essas duas características importantes do processo de sinalização. Uma característica, vários receptores, né, em especial hormônios, neurotransmissores, peptídeos. Proteínas exemplificam esse fenômeno. Né? Um complexo, então a proteína G é o principal exemplo. Né? Então, você forma um complexo ligante receptor que aquele complexo ele não interage só com uma proteína G. Ele vai interagir com várias proteínas G. A proteína G, uma vez ativada, ela não interage apenas com um ligante de proteína G. Ela vai interagir com várias fosfolipases, por exemplo.
Então, a proteína G ativada persiste por mais tempo que o complexo ligante-receptor. Às vezes, o complexo ligante-receptor se desfaz, que é em termos de milissegundos, e a proteína G não, ela vai lá e vai procurar vários efetores. Como a gente vê aqui na imagem, a adenilato ciclase. Você formou aqui o complexo, né, proteína G ativada, ele vai ativar vários adenilatos ciclases. Então, a adenilato ciclase ela não forma só um AMP cíclico. Então, ela vai formar vários AMP cíclicos. O AMP cíclico, por sua vez, vai ativar várias proteinoquinases. E essa vai formar uma rede de fosforilização, por exemplo. Está mostrando aqui cada proteinoquinase fosforilando 3 proteínas. Que aí você vê que no final você tem uma amplificação muito grande, né, da resposta biológica. Então, isso é uma das características principalmente da proteína G, né, do processo de sinalização. Uma outra característica é o processo de dessensibilização. Se você tem um fármaco, você estimula muito, ocorre aquela ligação à célula, ela entende aquilo como algo que pode ser prejudicial, então ela entra no processo de dessensibilização. O fenômeno que ocorre quando a ligação do fármaco-receptor resulta de uma alteração molecular, fazendo com que o receptor sofra a endocitose. Então, um dos mecanismos é a endocitose. Então, você começa a expressar a célula. Uma resposta adaptativa, ela passa a expressar menos receptores na sua superfície de membrana. Então, o que ele coloca aqui, além disso, né, a gente tem aqui a taquifilaxia, né? Quer dizer, isso é chamado de taquifilaxia. Então, a administração repetida de um agonista, como a epinefrina, em curto período de tempo, resulta em diminuição da resposta da célula. Então, você passa a ter cada vez mais efeitos menores. Aqui a dessensibilização, né, que você consiste em fagocitar, né, passar a ter menos, olha aqui o fenômeno, você passa a ter menos receptores aí na superfície. Isso é importante porque é responsável por fenômenos, por exemplo, de resistência farmacológica, né? O paciente passa a não responder aquele tratamento e muitas vezes síndrome de abstinência, porque aí você não pode retirar o fármaco de maneira abrupta, porque você está expressando poucos receptores, então tem que ser um processo lento, que é chamado de desmame farmacológico. E aqui a taquifilaxia, né? Além de você internalizar receptores, você também, o receptor ele para de responder àquele estímulo. Veja que, como eu falei para vocês, o receptor tem 2 estados, né? Vamos dizer assim, um ativo e inativo, ligado e desligado. Normalmente, quando você não tem o agonista, ele está ali desligado. Por exemplo, o portão aqui fechado. Aqui chegou a acetilcolina, o portão abre, né? Aqui provavelmente um receptor nicotínico, né? Um canal disparado por ligante, ele abre. Mas se você começa a estimular muito ali, o que acontece? Taquifilaxia, mesmo o receptor, vejo aqui o terceiro estado dele aqui, ó. Mesmo na presença do ligante, veja aqui, as 2 moléculas ligadas aqui, o canal está fechado e não está passando os eletrólitos. Então isso aqui é um outro fenômeno também, um fenômeno de defesa da célula. Bem, a gente fica por aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a relação dose e resposta. Espero vocês lá na próxima aula. Um abração.